Olá, terceiro ano, como estão? Todos bem? Todos se cuidando? Espero que sim. Eu sou a professora Suelen, hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 13 da disciplina de Geografia. Hoje então nós vamos ver sobre as atividades econômicas e também sobre algumas profissões de cada uma das atividades econômicas. Nós estudamos anteriormente então sobre as atividades econômicas, o setor primário, o setor secundário e também sobre o setor terciário. Então hoje nós vamos ver um pouquinho novamente sobre elas e as profissões que nós podemos encontrar em cada setor da economia. Os objetivos da nossa aula: identificar o setor primário, secundário e terciário no mercado de trabalho, conhecer algumas profissões de cada atividade econômica, compreender que todas as profissões são essenciais para o bem-estar de todos, ok? Então vamos lá. Já estudamos sobre as atividades econômicas, primária, secundária e terciária, e sobre o trabalho e as profissões, ok? Nessa aula vamos estudar sobre algumas das profissões que trabalham em cada atividade econômica. Antes da gente começar sobre os setores e sobre as profissões, vamos relembrar sobre esses setores, então, primário, secundário e terciário. Vamos imaginar aqui, então, que lá no primário, nós vamos ter a agricultura, por exemplo. Nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, o extrativismo, certo? Mas aqui vamos dar o exemplo da agricultura, ok? Aqui, então, na agricultura, foi produzida a laranja, ok? Então, nós temos o setor primário. Uma parte do setor primário é a agricultura e lá na agricultura, então, foi produzida a laranja. No setor secundário, essa laranja... Lembrando que lá no setor secundário é onde ele recebe a matéria-prima do setor primário e é transformada, passado pela indústria, pela industrialização, ok? E aí essa laranja foi transformada em suco, aquele suco de caixinha que a gente compra, ok? Aí é o setor secundário. Aí foi para o setor secundário e se transformou em suco. E depois esse suco foi para o setor terciário. E aqui ele então é comercializado ou vendido, certo? Então, no setor primário nós vamos ter a agricultura e, por exemplo, lá na agricultura nós temos o plantio da laranja. Essa laranja, como matéria-prima, foi para o setor secundário e lá foi transformado em suco. Ela pode ser transformada em outras coisas também, é apenas um exemplo. E aí saiu do setor terciário como suco. E lá no setor terciário, então, esse suco é comercializado ou vendido, ok? Então, só para a gente relembrar o setor primário, secundário e terciário para a gente continuar a nossa aula. Então, aqui, atividade econômica do setor primário. As principais atividades econômicas do setor primário são a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal, mineral e animal, ok? Então, a agricultura é o plantio e a colheita, a pecuária é a criação dos animais e o extrativismo é quando a gente extrai, quando a gente tira da natureza alguns elementos. O ouro, a prata, a água, animais, né, como a pesca, por exemplo, é uma atividade extrativista, certo? E as profissões? Quais profissões nós podemos encontrar no setor primário? Algumas das profissões, profissões do setor primário são o agricultor, o produtor de gado, o pescador, o caçador, o seringueiro
e o mineiro. Lembrando que essas são algumas. Existem muitas outras profissões lá no setor primário. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, o agricultor vai trabalhar com a área da agricultura. O produtor de gado com a pecuária. O caçador, o pescador, o caçador, o seringueiro e o mineiro, eles trabalham no extrativismo. Agora, a atividade econômica do setor secundário. No setor secundário, os produtos vindos do setor primário, que são então a matéria-prima, são transformados em outros produtos, certo? Então, lembram aquele lá da agricultura, do setor primário, da pecuária, do extrativismo, ele vai para o setor secundário como matéria-prima, como material que é então transformado em um produto novo. E algumas das profissões do setor secundário são o trabalhador da indústria, que pode ser de móveis, de tecidos, de alimentos, de automóveis, ok? Tem vários, todos aqueles que trabalham na indústria, pode ser de plástico, de madeira, de papel, enfim, eles então trabalham no setor secundário. O construtor também é do setor secundário. O artesão, que eles pegam, né, a matéria-prima e transformam. O padeiro, o operador de máquinas. Então, são esses profissionais, alguns desses profissionais que recebem essa matéria-prima vinda lá do setor primário e modificam e criam produtos novos, ok? E agora, então, a atividade econômica do setor terciário. No setor terciário é voltado para a prestação de serviços, onde não há produção de produtos. Okay? Então, as pessoas que fazem parte do setor terciário, elas não produzem um produto, elas vendem o seu trabalho, o seu serviço. Algumas das profissões do setor terciário, então, o professor, o comerciante, o dentista, o mecânico, o bancário. Por quê? O professor, nós professores, por exemplo, nós não produzimos um produto, nós não pegamos uma matéria-prima e transformamos ela, certo? Nós vendemos o nosso conhecimento, as nossas aulas, o material que nós produzimos. O comerciante, ele não produz o produto que ele vai vender, não é verdade? Ele recebe esse produto e repassa para os seus clientes. O dentista também não produz um produto, ele cuida dos dentes, da higiene, da manutenção. O mecânico, a mesma coisa, só que daí o carro, né, em relação ao carro, o bancário. Então, são profissões que elas não constroem produtos, elas não recebem uma matéria-prima e transformam em um objeto novo, ok? São profissões que fornecem o seu trabalho, o seu serviço. Todas as profissões são importantes para a sociedade e para a economia, promovendo a renda e o bem-estar dos profissionais. Então, os profissionais que estão divididos nesses setores, um acaba dependendo do outro. Se lá no setor primário não tiver o trabalho, no setor secundário não tiver o trabalho do setor primário, ele não vai receber matéria-prima, não é verdade? E se no setor secundário não tiver o trabalho do setor terciário, ninguém vai vender o seu produto, então também não vai ser bom, não vai adiantar eu produzir, se ele não vai ser distribuído, ele não vai ser vendido para as pessoas. Okay? Assim como o setor terciário, ele precisa do secundário que produz, do primário que envia a matéria-prima. E o primário, a mesma coisa do secundário e terciário. Do que adianta lá no primário, né, a agricultura, a pecuária, produzir, se ninguém vai consumir, ninguém vai transformar em novos produtos, vai ficar sem vender, sem movimentar aqueles produtos que ele produziu. Então, um setor precisa do outro para que a economia, para que a sociedade continue, né, funcionando, se desenvolvendo, novas profissões vão surgindo, novos profissionais também, que garantem também a renda das pessoas, que é, né, o dinheiro, aquilo que provém o sustento das pessoas, da sua família,
e também o bem-estar dos profissionais que vão estar trabalhando, vão estar modificando produtos, vão estar modificando aquilo que está ao seu redor. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de geografia vai ficando por aqui. Hoje nós vimos então sobre os setores da economia, de novo, demos uma relembrada no primário, secundário e terciário, aqui com o nosso exemplo, e nós vimos então sobre algumas profissões, lembrando que são algumas. Se vocês depois quiserem pesquisar, vocês vão encontrar muitas outras profissões em cada um desses setores, certo? Então, nós vimos algumas do setor primário, algumas do setor secundário e algumas do setor terciário. Lembrando que uma área, um setor da economia é importante para que todos funcionem com qualidade e todos gerem renda para aqueles que estão trabalhando, ok? Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam a nossa aula novamente, pesquisem, consultem o material didático de vocês para que não fique nenhuma dúvida. E depois lá na plataforma vocês realizam a atividade com muito capricho, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!